Opa, hoje eu vou te apresentar o melhor livro católico que vai te fazer parar de ser um bunda mole, que vai te tornar um homem de verdade. O livro é Caminho de São José Maria Escrivá e meu objetivo com esse vídeo aqui é registrar todas as passagens que eu achei mais importantes enquanto eu li o livro. Vamos lá então. Discorres bem friamente. Quantos motivos para abandonar a tarefa? E um ou outro, ao que parece, capital. Vejo sem dúvida que tens razões, mas não tens razão. Sei que te afastaste do caminho e não voltavas por vergonha. Era mais lógico que tivesses vergonha de não retificar. Começar é de todos, perseverar de santos. Acaba com esse ar de autossuficiência que isola da tua as almas que se aproximam de ti. Procura escutar e fala com simplicidade. Só assim crescerá em extensão e fecundidade o teu trabalho de apóstolo. Contam de uma alma que, ao dizer ao Senhor na oração, Jesus, eu te amo, ouviu essa resposta do céu: Obras é que são amores, não as boas palavras. Pensa se por acaso não merecerás tu também essa cariosa censura. Que a vossa oração seja viril. Ser criança não é ser efeminado. Faz-te criança, ainda mais, mas não fiques na idade do buço. Já viste coisa mais ridícula do que um moleque bancando o homem ou um homem amolecado? Criança para com Deus e, por consequência, homem muito viril em tudo mais. Ah, e largue essas manhas de cachorrinho de colo. Que passe despercebida a vossa condição como passou a de Jesus durante 30 anos. Foi dura a experiência. Não esqueças a lição. As tuas grandes covardias de agora são, é evidente, paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente, um tijolo e outro, milhares, mais um a um, e sacos de cimento, um a um, e blocos de pedra que são bem pouco ante a mole do conjunto, e pedaços de ferro, e operários trabalhando dia após dia, às mesmas horas. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente? À força de pequenas coisas. É uma questão de segundos. Pensa antes de começar qualquer trabalho. Que quer Deus de mim nesse assunto? E, com a graça divina, faz-o. Pergunta-te a ti mesmo, muitas vezes ao dia: estou fazendo neste momento o que devo fazer? Aos outros, a morte os paralisa e assusta. A nós, a morte, a vida, dá-nos coragem e impulso. Para eles é o fim, para nós, o princípio. Não tens ouvido com que tom de tristeza se lamentam os mundanos de que cada dia que passa é morrer um pouco? Pois eu te digo, alegra-te, alma de apóstolo, porque cada dia que passa te aproxima da vida. Um querer sem querer ao teu, enquanto não te afastares decididamente a ocasião, não queiras iludir-te dizendo-me que és fraco, és covarde, o que não é o mesmo. Outra queda, e que queda? Desesperar-te? Não. Humilhar-te e recorrer por Maria, tua mãe, ao amor misericordioso de Jesus. Um miserere e coração ao alto. Vamos, começa de novo. O mundo, o demônio e a carne são uns aventureiros que, aproveitando-se da fraqueza do selvagem que trazes dentro de ti, querem que, em troca do fictício brilho de um prazer que nada vale, lhes entregues o ouro fino e as pérolas e os brilhantes e os rubis embebidos no sangue vivo e redentor do teu Deus, que são o preço e o tesouro da tua eternidade. Estás sofrendo uma grande tribulação? Tens contrariedades? Diz muito devagar, como que saboreando, essa oração forte e viril. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Assim seja, assim seja. Eu te garanto que alcançarás a paz. Quando vier o sofrimento, o desprezo, a cruz, deves considerar: que é isso comparado com o que eu mereço? Faz tudo desinteressadamente, por puro amor, como se não houvesse prêmio nem castigo, mas somente em teu coração a gloriosa esperança do céu. A alegria que deves ter não é essa que poderíamos chamar fisiológica, de animalção, mas uma outra, sobrenatural, que procede de abandonar tudo e te abandonares a ti mesmo nos braços amorosos do nosso Pai Deus. De calar não te arrependerás nunca, de falar, muitas vezes. Se
Se és homem de Deus, põe em desprezar as riquezas o mesmo empenho que põe os homens do mundo em possuí-las. O inimigo, vais obedecer esse pormenor ridículo? Tu, com a graça de Deus, vou obedecer até esse pormenor heróico. A tua firmeza em defender o espírito e as normas do apostolado que trabalhas não deve fraquejar por falsa humildade. Essa firmeza não é soberba, é a virtude cardeal da fortaleza. Soberba? Por quê? Dentro de pouco tempo, anos, dias, será um monte de podridão hedionda, vermes, humores fétidos, trapos sujos da mortalha, e ninguém na terra se lembrará de ti. Quanto mais me exaltar, meu Jesus, humilha-me mais o meu coração, fazendo-me saber o que tenho sido e o que serei, se tu me abandonares. Quando ouvires os aplausos do triunfo, que ressoem também aos teus ouvidos os risos que provocaste com os teus fracassos. Fujamos da rotina como do próprio demônio. O grande meio para não cair nesse abismo, sepulcro da verdadeira piedade, é a contínua presença de Deus. Que importa que tenhas contra ti o mundo inteiro, com todos os teus poderes? Tu, para frente, repete as palavras do Salmo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se constante e adverso me castre, não te me de cor mel. Ainda que me veja cercado de inimigos, não fraquejará meu coração. Mas nessa altura, será possível que ainda necessites da aprovação, do calor, das consolações dos poderosos, para continuares a fazer o que Deus quer? Os poderosos costumam ser volúveis, e tu tens de ser constante. Mostra-te agradecido se te ajudam, e continue em frente, imperturbável, se te desprezam. Todos os pecados, disseste, parece que estão à espera do primeiro momento de ócio. O próprio ócio já deve ser um pecado. Quem se entrega a trabalhar por Cristo não há de ter um momento livre, porque o descanso não é não fazer nada, é distrair-se em atividades que exigem menos esforço. Trabalha. Quando tiveres a preocupação de um trabalho profissional, melhorará a vida da tua alma e serás mais varonil, porque abandonarás esse espírito de mexerico que te consome. Aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. Luta contra essa frouxidão que te faz preguiçoso e desleixado na tua vida espiritual. Olha que pode ser o princípio da tibieza. E, na frase da Escritura, aos tíbios, Deus os vomitará. Que empenho põe os homens nos seus assuntos terrenos? Sonhos de honras, ambição de riquezas, preocupações de sensualidade. Eles e elas, ricos e pobres, velhos e homens feitos e moços, e até crianças, todos a mesma coisa. Quando tu e eu pusermos o mesmo empenho nos assuntos da nossa alma, teremos uma fé viva e operante, e não haverá obstáculo que vençamos nos nossos empreendimentos apostólicos. Dizes que sim, que queres. Tá bem, mas queres como um avaro quer o seu ouro, como uma mãe quer ao seu filho, como um ambicioso quer as honras, ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não? Então não queres. Cristo morreu por ti. Tu, que deves fazer por Cristo? Se perdes o sentido natural, se perdes o sentido sobrenatural da tua vida, a tua caridade será filantropia, a tua pureza, decência, a tua mortificação, preguiça, as tuas disciplinas látigo, todas as suas obras estéreis. É preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Quantas vezes fizemos desanuviar o rosto de nossos pais, dizendo-lhes, depois de uma travessura, não volto mais a fazer. Talvez naquele mesmo dia tenhamos tornado a cair. E o nosso pai, com fingida dureza na voz, de cara séria, repreende-nos, ao mesmo tempo que se internece o seu coração, conhecedor da nossa fraqueza, pensando, pobre criatura, que esforços faz para se portar bem. Necessário que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai e muito Pai nosso é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Os filhos, como procuram comportar-se dignamente quando estão diante de seus pais, e os filhos de reis diante de seu pai é o rei, como procuram guardar a dignidade da realeza. E tu, não sabes que estás sempre diante do grande rei, teu pai Deus? Não, não pense mais na tua queda.
Esse pensamento, além de pesada laje que te cobre e esmaga, facilmente se tornará a ocasião de próximas tentações. Cristo te perdoou. Esquece o homem velho. Não desanimes. Eu te vi lutar. A tua derrota de hoje é treino para a vitória definitiva. Porta-te bem agora, sem te lembrares do ontem, que já passou, e sem te preocupares com amanhã, que nem sabes se chegará para ti. Amanhã. Algumas vezes é prudência, muitas vezes é o advérbio dos vencidos. Se sabes que teu corpo é teu inimigo, o inimigo da glória de Deus, por selo da tua santificação, por que o tratas com tanta brandura? Teu maior inimigo és tu mesmo. Quero que seja feliz na terra. Não o será se perdes, e não o será se não perdes esse medo à dor, porque enquanto caminhamos na dor está precisamente a felicidade. Jesus sofreu para cumprir a vontade do Pai, e tu, que também queres cumprir a santíssima vontade de Deus, seguindo os passos do Mestre, poderás queixar-se de se Jesus sofreu para cumprir a vontade do Pai. E tu, que também queres cumprir a santíssima vontade de Deus, seguindo os passos do Mestre, poderás queixar-te se encontras por companheiro de caminho o sofrimento? Não sejas frouxo, mole. Já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo. Vence-te a cada dia desde o primeiro momento, levantando-te pontualmente a uma hora fixa, sem conceder um só minuto à preguiça. Se com a ajuda de Deus te venceres, muito terás adiantado para o resto do dia. Desmoraliza tanto sentir-se vencido na primeira escaramuça. Tudo que não te leva a Deus é um estorvo. Arranca-o e joga-o fora, para longe. Paradoxo. Para viver é preciso morrer. Os olhos, por eles entram na alma muitas iniquidades, quantas experiências como a de Davi. Se guardardes a vista, tereis assegurado a guarda do vosso coração, para que as olhar se o teu mundo puder se repetir. Por que te debruçares a beber nos charcos dos consolos mundanos, se podes saciar a tua sede em águas que saltam para a vida eterna? Para defender a sua pureza, São Francisco revolveu-se na neve, São Bento jogou-se num silvado, São Bernardo mergulhou num tanque gelado. Tu, que fizeste? Quando procuraste a companhia de uma satisfação sensual, depois de solidão, e pensar que por uma satisfação de um momento, que deixou em ti travas de ferro e azebre, perdeste o caminho. Tira-me, Jesus, essa crosta suja de podridão sensual que me recobre o coração, para que sinta e siga com facilidade os toques do Paráclito na minha alma. Não queiras dialogar com a concupiscência, despreza. Se não te levantas a uma hora fixa, nunca cumprirás o teu plano de vida. És curioso e bisbilhoteiro, xereta e intrometido. Não tens vergonha de ser, até nos defeitos, tão pouco masculino? Ser homem. E esses desejos de saber da vida dos outros, troca-os por desejos e realidades de conhecimento próprio. Pouco firme é o teu caráter, que ânsia de te meteres em tudo. Obstinas-te em ser o sal de todos os pratos e, não te zangues, te falo claramente, tem poucas graças para ser sal, e não és capaz de desfazer-te e passar despercebido à vista como esse condimento. Falta-te espírito de sacrifício, e sobra-te espírito de curiosidade e exibição. Não seja tão suscetível, magoas-te por qualquer coisinha. Torna-se necessário medir as palavras para falar contigo do assunto mais insignificante. Não te zangues se te digo que és insuportável. Enquanto não te corrigires, nunca serás útil. Egoísta. Tu, sempre atrás das tuas coisas, pareces incapaz de sentir a fraternidade de Cristo nos outros. Não pareces incapaz de sentir a fraternidade de Cristo. Nos outros, não vês irmãos, vês degraus. Presinto o teu fracasso rotundo, e, quando estiveres afundado, quererás que vivam contigo a caridade que agora não queres viver. Pretextos. Nunca te faltarão para deixares de cumprir os seus deveres. Que farturas de razões, sem razão. Não pares a considerá-las, repele-as e cumpre a tua obrigação. Não caias nessa doença de caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer.
o estouvamento, a frivolidade numa palavra. Essa frivolidade, que não esqueças, torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazio. Se não reages a tempo, não amanhã, agora, fará da tua vida um boneco de trapos morto e inútil. Chocas com caráter deste ou daquele. Tem de ser assim necessariamente. Não és moeda de ouro que a todos agrade. Além disso, sem esses choques que se produzem ao lidar com o próximo, como havias de perder as pontas, as arestas e saliências, imperfeições, defeitos do teu temperamento para adquirires a forma cinzelada, polida e energeticamente suave da caridade, da perfeição? Se o teu caráter e o caráter dos que convivem contigo fossem adocicados e moles como gelatina, não te santificarias. O que importa é que de momento tenhas de restringir a tua atividade, se em breve, como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhaste. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. Modera o teu gênio. Essas foram as lições. Muito obrigado pelo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.